uma mãe. Viva Nossa Senhora! Com muita alegria estamos aqui para atender mais esse chamado, mais esse convite. Estamos aqui falando um pouco do amor materno da Virgem Maria. Para a gente entender a maternidade da Virgem Maria, a gente precisa entender desde Gênesis, porque desde o princípio da criação, Deus pensou para a gente uma mãe. Lá no livro de Gênesis, quando Deus começa a criar todas as coisas, ele faz Adão, faz Eva, e Adão coloca o nome da esposa dele de Eva. E a tradução da palavra Eva é mãe de todos os viventes. Então já era um projeto de Deus para as nossas vidas, que nós tivéssemos uma mãe desde a nossa criação. Então todos nós, se voltarmos, se fizermos uma trajetória contrária de toda a nossa existência, todas as pessoas, independentemente de credos, de cores, independente de qualquer coisa, todos nós teríamos a nossa origem lá em Adão e Eva. Porque desde o princípio foi pensado em uma mãe para todos nós. Deus ele disse a Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Então desde o princípio nós temos uma mãe. Só que a nossa mãe, desde o princípio, a nossa primeira mãe, ela foi tentada por Satanás, que havia sido expulso do céu por uma rebelião. Satanás, que era Lúcifer, anjo de luz, se rebelou, provocou uma batalha no céu. Ele foi expulso do céu junto com seus soldados, junto com seus anjos rebeldes. E ali ele, querendo se vingar de Deus, ele vai naquilo que Deus mais ama: nós, seus filhos. E aí, diante dessa realidade, Satanás tenta Eva, Eva peca, morde o fruto, pega do fruto, porque ela viu que era de aspecto saboroso, bonito, como o pecado é, né? Aspecto bonito. Deus disse a Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas aquele que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqueles vocês não toquem, que quando vocês tocarem vocês vão morrer. E foi exatamente a árvore que Eva tocou e depois levou para não tocar, exatamente aquela que não podia. E com isso, seduzida por Satanás, o pecado entrou no mundo. E a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a nossa primeira mãe, ela passou a nos gerar no ventre de morte. É como se a gente estivesse sendo gerados no ventre de Eva para morrer, para sermos condenados, para irmos ao inferno. Só que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ainda que Adão e Eva não tivessem correspondido o amor de Deus com obediência, mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele quis nos dar uma nova mãe. E como que a gente entende que nós somos de fato, e essa não é um jeito só romantizado ou bonito de falar que nós somos filhos da Virgem Maria?
Como que nós podemos compreender esse amor de Deus para conosco? Quando a gente vai no livro de São Paulo, apóstolo, ele vai dizer o seguinte, que todos nós somos membros que formamos um corpo cuja cabeça é Cristo. Palavras de São Paulo nas suas cartas, em 4 delas, incluindo Romanos. Se nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, aí a gente volta lá no Evangelho de São Lucas, na anunciação do anjo. O anjo diz a Nossa Senhora: olha, você vai conceber um filho e você vai botar o nome desse filho de Jesus. E Jesus é a cabeça da igreja e nós somos membros do seu corpo. Então, neste exato momento em que nosso Senhor estava sendo gerado no ventre da Virgem Maria, nós, que somos membros do seu corpo, estávamos sendo gerados junto com ele, que é a cabeça. Porque um filho, ele não pode ser gerado separado, cabeça e corpo. Nasce cabeça e nasce corpo. E a mãe é filha. A mãe, ela é mãe da cabeça e também a mãe do corpo. Então, quando a gente entende que nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, aí Deus revela ao nosso coração a grande verdade da nossa vida, que quando nosso Senhor estava sendo gerado no ventre da Virgem Maria, nós estávamos com Ele sendo gerados no ventre dela. E no alto da cruz, lá no Calvário, quando Jesus ele vê aos pés da cruz São João Evangelista e a mãe dele, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. É interessante que era São João que escreveu a carta, e ele não coloca na primeira pessoa, ele não diz eu, João, estava aos pés da cruz, não. Ele disse o discípulo que Jesus mais amava. E por que o discípulo que Jesus mais amava? Porque ele estava ali representando todas as pessoas. Ele não estava apenas falando dele, ele estava representando um todo. Então, do alto da cruz, quando Jesus ele diz tudo está consumado, Jesus ele estava ali consumando todas as coisas. E de maneira muito especial e muito particular, o momento em que nós estávamos sendo gerados com ele no ventre da mãe e assumindo a maternidade dela na nossa vida. E aí a gente saiu de um ventre que nos estava gerando para a morte, a primeira Eva, para passarmos a ser gerados no ventre que gera a vida. Porque o nosso Deus é um Deus da vida, Ele não é um Deus da morte. E Ele não poderia deixar os seus filhos ser gerados no ventre que os geraria para a morte. Então foi necessário que Ele nos desse uma nova mãe. E nós temos uma nova mãe, que é a Santíssima Virgem. Quando São Gabriel chega para saudar Nossa Senhora, ele diz ave. Ave é o contrário de Eva. Ou seja, Deus está ali revelando para todos nós que Ele está levantando uma nova Eva, para que a nova Eva desatasse o laço da desobediência, do orgulho e da soberba que foram dados pela primeira Eva. Então nós estamos hoje, a partir de todo esse amor e misericórdia de Deus que se fez homem para salvar-nos, a cada um de nós do pecado, gerados no ventre da Virgem Maria. E hoje nós preparamos um momento aqui para beber com vocês. Vocês terão um contato muito especial com a mão materna da Virgem Maria. Você vai viver a realidade da mão materna da Virgem Maria, mas ele é um momento em que o Senhor quer quebrar todas as barreiras. Esse é o momento em que o Senhor ele quer romper com todas as barreiras que possam haver no seu coração, que te afastam da tua mão materna da Virgem Maria. Você já possa se deixar ser tocado, se deixar ser acariciado, por este amor materno que nos cobre com o seu amor. Que você possa deixar o seu coração
a sua vida, que muitas vezes você tem sentido este vazio dentro de você, que você possa deixar ser preenchido e preenchida pelo amor materno da Virgem Maria. Permita que ela sare o seu coração. Permita que ela venha acariciar, que ela venha sarar as feridas. Permita que ela venha com poder da sua intercessão restaurar a sua família, a sua casa. Permita que ela venha reinar na sua vida. Ela é a nossa soberana. Deixa ela tocar no seu coração e sarar as suas feridas. Deixa ela sarar aquela ferida, aquele trauma que existe no seu coração, de talvez um relacionamento conturbado com seus pais, aquela dor que você traz, aquele relacionamento difícil que talvez tenha sido cheio de problemas, de falta de perdão, de palavras malditas sobre a sua vida. Vai permitindo com que ela, ao tocar em você, possa sarar essas feridas e possa romper com todo este trauma. Que ela possa, neste momento, retirar você dessa, talvez, sensação de morte que existe dentro de você e gerar no ventre dela, porque o ventre dela é um ventre que gera vida. Porque ela é a portadora daquele que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor, Ele é a vida. Nossa Senhora é a portadora da vida, aquela que gera vida no seu ventre. Então deixe ser tocado e ser tocada pela presença da Virgem Maria. Sinta esta intimidade, a intimidade de alguém que faz a experiência de ser gerado e de ser gerado no ventre que nos gera para a vida. Deixe ser alcançado por este amor. Deixe ela tocar nas suas feridas. Deixe ela fazer um passeio com você pelo seu passado. E a partir deste momento, se você tinha alguma dificuldade, assuma esta maternidade. Você possa falar para você mesmo: eu tenho uma mãe, eu não sou homem. Talvez o mundo tenha brigado com você e você não tem nada. Que você não tem uma mãe. Talvez você tenha sido contaminado pelas mentiras que são ditas a respeito da Virgem Maria. Mas nós temos uma mãe. Essa é a verdade da nossa vida. Essa é a verdade que nós precisamos viver a cada dia, com toda a força do nosso coração. Essa é a verdade
falta de amor. Talvez ele seja uma realidade em que te machuca, mas ela é a sua mãe. Ela é a sua mãe. Você tem o Senhor, Ele quer te liberar disso nesta manhã. Deixa essa você se coloque, se proteja com o manto sagrado da Virgem Maria, e a sua vida e a sua casa será transformada. Porque nós estamos vivendo neste momento da Quaresma, e mais à frente nós vamos viver a realidade do Calvário. E quando Jesus estava sendo abandonado por todas as pessoas, por todos os seus discípulos, aquelas pessoas que conviviam com Jesus, aquelas pessoas que faziam a ceia, aquelas pessoas que se alimentavam, que acompanhavam Jesus por onde ele ia, em todo aquele território da Galileia, Judeia, em todos os lugares que Jesus passava, e todos aqueles discípulos, naquele momento em que Jesus passou na humilhação da cruz, abandonaram o nosso Senhor. Só teve uma pessoa, só teve uma única pessoa que permaneceu com Jesus, a Santíssima Virgem Maria, porque ela quer ser protagonista nessa verdade. Não importa qual é o Calvário que a gente está passando, não importa qual é a resposta que nós temos que carregar, não importa qual é a humilhação, não importa quais são as situações de dificuldade. E aí, do alto da cruz, olhando para sua mãe e o seu discípulo, ele diz: eis aí o princípio, eis aí o caminho. Mãe de Jesus, és exemplo de esperança, em nas promessas daquele que é. E nessa manhã o Senhor Ele quer revelar isso para nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, e você não está aqui por acaso, você não veio aqui simplesmente porque você foi convidado a estar aqui. Você está aqui porque Deus, Ele desejou que você estivesse aqui nessa manhã. Dentre tantos lugares que você poderia estar, Deus Ele desejou que você estivesse aqui, porque hoje Ele quer comunicar a você aquilo que deve ser a verdade da sua vida. Que tal como você tem Pai, Deus, você também tem. E é verdade, essa mãe já foi e será ainda muito atacada, porque lá em Éden, Deus diz a serpente: a mulher te esmagará a cabeça, mas tu irás ferir o seu calcanhar. O mundo lançará, através de doutrinas, de falsas doutrinas, muitas mentiras, muitas inverdades, que tentarão denegrir, menosprezar e desprezar a maternidade e a existência da Virgem Maria. As pessoas dirão: não, ela foi apenas aquela que gerou Jesus e nada além disso. Mas a verdade não é essa. Essa é uma mentira que o mundo quer que você acredite, para que você se sinta órfão de mãe, para que você não busque aconchego, para que você não busque acolhimento no manto sagrado da Virgem Maria. Porque um filho, ele é sempre mais vulnerável quando ele não está perto da mãe. Quando a gente olha, por exemplo, a realidade do reino animal, normalmente os predadores pegam os filhotes
quando ele se afasta da mãe. Se na realidade, entre os animais, já existe esse entendimento do predador, que é mais fácil para ele pegar o filho quando ele está longe da mãe, imagina na nossa realidade espiritual. Então essa manhã você está aqui por um motivo muito especial, porque o Senhor ele quer comunicar o seu coração. Ei filho, ei filha, você tem uma mãe. Se aproxime dela, independentemente de como está a sua intimidade com ela. Se está fria, afastada, talvez se nunca teve, mas hoje Deus ele quer comunicar ao seu coração que você tem uma mãe, que você não está sozinho, que todas as vezes em que você se sentir sozinho, que você possa chamar a sua mãe. Por isso, sinta-se nesta manhã coberto com o manto sagrado da Virgem Maria. E eu já peço à Santíssima Virgem que ela possa estar alcançando cada um no seu coração, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja vivendo uma realidade em que o seu casamento está quase ou à beira da destruição. Talvez você não tenha conseguido encontrar uma alternativa de mudar as situações difíceis que você tem vivido. E talvez você tenha se sentido sem saída. Talvez você tenha se sentido como que num beco, onde você não vê salvação, você não consegue ver a luz no fim do túnel. Mas eu estou aqui para te dizer, nesta manhã, que você tem uma mãe. Uma mãe que, ainda que você esteja passando por um calvário, e ainda que todas as pessoas tenham abandonado você, assim como aquele dia quando Jesus carregou a cruz dele, em todo aquele trajetório do Calvário, a mãe estava com ele, e ele nos deu aquela mesma mãe para ser também a nossa mãe. E assim como ela estava com ele, ela está com a gente, ela está com cada um de nós por todos os momentos da nossa vida. Nesse momento, para a gente já estamos concluindo este momento, que a gente possa apoiar a imagem de Nossa Senhora. E que você possa, talvez você esteja com o seu coração atribulado. Talvez você está aqui, mas com o seu coração inquieto. Coração cheio de preocupações. Mas que você possa, nesse momento, ouvindo esta canção, que você possa encontrar a paz no colo materno da Virgem Maria.
momento, aconteceu uma festa nas bodas de Caná. A festa naquela época, e ainda é assim hoje entre os judeus, durava em torno de 7 dias. E o item principal de uma festa judaica sempre foi o vinho, porque o vinho simboliza a alegria. E numa festa que deveria durar o vinho 7 dias, lá pelo segundo ou terceiro dia, faltou o vinho. E aquilo seria uma tragédia para os dois. Aquilo seria motivo de zombaria e de humilhação. Porque os convidados então apontaram o dedo para aquele casal e diria a eles: não foram capazes de sustentar a festa por 7 dias. Seria uma humilhação para aquele casal. Um dia que eles estavam vivendo o momento mais feliz de suas vidas, o matrimônio. Faltou o vinho. Nossa Senhora, ela tinha ido naquela festa não para trabalhar, não para servir. Nossa Senhora foi para aquela festa como convidada. Ela foi convidada, Jesus foi convidado, e eles foram convidados. Nossa Senhora, e eu quero frisar isso, ela não foi para servir, ela não foi para trabalhar. E é muito lindo porque não era. E como que é o amor de mãe? Porque ela, convidada, não era para ela estar preocupada com essas questões do andamento da festa. Era para ela estar se divertindo, aproveitando a festa. Mas ela é mãe. Ela é mãe. E ela percebeu que havia algum motivo de inquietação entre os servos. E ela foi lá. Ela procurou saber o que estava acontecendo. E os servos disseram a ela: olha, faltou o vinho, acabou o vinho. E quando ela ficou sabendo que havia faltado, havia acabado o vinho, ela vai a Jesus. E ela chega a Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Talvez esteja assim no seu coração, talvez esteja faltando este vinho, o vinho da alegria. Mas Jesus olha para Nossa Senhora e diz: olha, mulher, ainda não é a minha hora. Não está no momento de realizar o meu milagre, porque não é agora. Só que é lindo, né? A palavra de Deus não diz que Nossa Senhora insistiu com Jesus através de argumentações. Ela não ficou aí falando: faça, meu filho, é necessário, é preciso. Ali houve apenas a troca de um olhar de uma mãe e um filho. E naquele silêncio da troca do olhar entre a mãe e o filho, Jesus, ele olha para a mãe, acena com a cabeça, a mãe olha para os servos e diz: fazem tudo o que eu vos disser. E a palavra de Deus vai dizer que ali houve a transformação daquela água, não um vinho qualquer. Não foi só mais um vinho, mas a palavra de Deus vai dizer que foi no melhor vinho. E quando eles provaram o vinho, eles foram até aqueles noivos e disseram: olha, parabéns, porque todo mundo serve primeiramente o vinho bom, e depois, quando está todo mundo embriagado, o vinho menos bom, você deixa o melhor vinho para o final. E aquilo ali foi motivo de júbilo e de alegria para aquele casal. E a palavra de Deus nesse evangelho, ela conclui dizendo: e Jesus manifestou a sua glória e os discípulos viram nele. Ou seja, através da súplica, através de um pedido da Virgem Maria, nosso Senhor é glorificado. Então não tenha medo de pedir a ela, não tenha medo de suplicar a ela, porque todas as graças que ela alcança para nós de seu Filho Jesus é motivo para Ele e toda a glória. Nesta salve, Rainha, que a gente possa concluir este momento, que você possa de verdade
nesta manhã, este simples momento que nós fazemos, dedicado a ela, que você possa assumir esta maternidade. Que você não saia daqui, deste lugar, neste dia, nesta manhã. Eu peço isso a Deus de uma maneira muito forte e muito sincera. Que você possa sair daqui com o seu coração e com a sua vida preenchida pelo amor materno da Virgem Maria. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida das pessoas, esperança da nossa salva. A vós bradamos, derrotados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando, necessitado de lágrimas. Pela coisa advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos para nós. E depois desse testemunho, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maria, dispensadora de todas as graças, ela que gerou a vida. Então, assim, ela é a fonte de vida, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mas ela é a fonte, né? Então, que a gente tenha esse encontro com ela, que a gente, né, se assuma, né, como filhos de mãe, como filhos de Maria, né? Que a gente tenha essa maternidade, né? Porque é ela que vai nos conduzir. Não é ela que vai dar a vida, porque quem dá a vida e a vida eterna é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é ela que vai nos conduzir. Então que a gente possa hoje, sabe, ficar ali debaixo do manto dela e falar: ai mãe, deixa eu entrar no seu ventre novamente, deixa eu sentir de perto o seu coração bater, para que o nosso coração possa se unir imaculado no coração dela, que também é o Sagrado Coração de Jesus, porque o Sagrado Coração de Jesus é um pedacinho de carne do coração de Maria. Então, se nós estamos com Maria, nós estamos com Jesus. Então, que a gente assuma essa filiação e clame por ela, suplique por ela, chore por ela, sabe? Vá na barra, igual criança mesmo, quando quer alguma coisa, e peça a ela, que a gente não tenha vergonha de chegar perto dela e pedir as coisas, de falar, de fazer uma pirraça, de fazer uma birra, de chorar. Porque a mãe, ela vai entender os nossos sofrimentos, nossas dores, vai entender os nossos suplícios quando a gente está cansado e fala: eu não aguento mais, mãe, dá-me força. E é ela que vai nos conduzir a nossa Jesus Cristo. A paz de Cristo e o amor da Virgem Maria. João, ele partilhava agora essa imagem da pedra angular que os pedreiros rejeitaram, e eu vi a mão sacerdotal levantando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que quando não há presente um sacerdote para levantar o santo corpo do Senhor, onde a Eucaristia não está presente na celebração, o que nós podemos recorrer, pobres mendigos do amor de Deus, é a cruz de nosso Senhor. Eu convido a você a olhar para essa cruz e não ficar nessa cruz. Eis a cruz de Cristo. Fugir forças infernais, pois venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugir potências inimigas, pois venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugir forças malignas, pois venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, aleluia. Um pouco mais de 10 anos eu prego, né? Eu tenho a experiência de pregar, ser de Santos, né? Uma experiência que o Senhor me permitiu viver lá na Janela das Andorinhas, onde lá, naquele momento de oração com a imagem da Virgem Maria, ali Deus já fomentava no meu coração um carisma
e um desejo de obra, de vida missionária. E aí a gente vai vivendo com Deus as incertezas daquilo que a gente sente. E durante esses 10 anos eu venho lutando, se é uma vontade minha, se é uma vontade de Deus, se é um desejo da minha carne, se é um desejo do Espírito, porque se for um desejo da minha carne, o fruto vai ser da carne. E no livro de Gálatas, São Paulo vai escrever que os frutos da carne são opostos aos frutos do Espírito. É um fruto enraizado no amor de Deus, que não quer nada para si. O que é o amor? A definição do amor: não quer nada para si, valoriza, tudo suporta, tudo supera, tudo crê e almeja aquilo que é de Deus. Às vezes as pessoas só vão experimentar o amor quando você é desprezado. E quantas vezes nós, irmãos, não é porque eu estou aqui pregando que vou falar para você que eu sou santo, quantas vezes eu desprezo o amor de Deus no dia a dia, e quantas vezes você também faz isso. Por isso é uma graça extraordinária nós estarmos aqui reunidos em Assembleia de Deus, reunidos como amigos de Deus, adoradores da Divina Misericórdia, para viver um carisma próprio. Então 10 anos eu venho rezando por esse chamado, por esse ardor interior que o Senhor me chamou, e aí vivendo essa experiência de resposta aos apelos de Deus, aos anseios da igreja, nos lançamos, começamos uma missão, uma experiência que veio da adoração ao Santíssimo Sacramento, e aí eu vi aquilo tudo sendo levantado por Deus e despedaçado pelos homens. Foi quando eu estava acabado, destruído, e eu fiz uma nova experiência com o Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. E aí nós precisamos dar um passo, e outros irmãos não puderam dar esse passo. Então nós não podemos julgar o que o outro não pode dar. Nós devemos julgar a nós mesmos. A radicalidade tem que ser interior de nós para o outro, não do outro para nós. João falava desse julgamento. Nós só temos poder para julgar uma pessoa, nós mesmos. Se nós formos condenados, irmãos, a culpa vai ser nossa. Só para contextualizar, nós tivemos uma reunião com o bispo, e aí depois tivemos outra, e o bispo olhando para mim falou: é preciso se lançar na vocação que Deus chamou, e o caminho se faz caminhando. Assuma o que Deus te chamou. E agora nós estamos vivendo esse período de transição do nosso bispo, e essa necessidade de uma igreja em seu corpo amado, porque cada um tem seu jeito, mas Dom Luiz foi uma porção do amor de Deus que Deus permitiu que ele comunicasse ao coração de cada pessoa para encorajar. Dom Luiz foi a personificação de um encorajamento missionário, de uma cura interior das pessoas que estavam fragilizadas em torno do Evangelho, desencorajadas a anunciar o Evangelho da paz, pessoas que se sentiam desvalorizadas e desprezadas. Então é esse movimento do Espírito. E aí nós começamos, por isso eu fiz a minha barba, porque eu fiz um voto no São José, que a partir daquele dia eu ia viver esse chamado que Deus me fez, de forma intensa, sem entender, mas eu ia viver. E a barba, na Sagrada Escritura, ela comunica sabedoria. O livro, a passagem de Eclesiastes, o capítulo 24, que nós vamos pregar, no versículo 26, que é o tema desse encontro, desse retiro de carnaval. O livro de Eclesiastes, na teologia,
ele é a centralidade do versículo 1 até o versículo 31, é a definição da sabedoria. Do 31 até o versículo 47, traz todo o ensinamento da igreja a ser do Logos, que é a palavra de Deus, e aí já vai nos lançar no prólogo de São João, que Deus é a palavra. Então vai falar que a sabedoria estava com Deus, que a sabedoria era Deus, assim como nós vemos a palavra no prólogo de São João, que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus, e que tudo foi feito por meio dele, e nada que foi feito sem ele foi criado. Então eu comecei. Então eu fiz o meu voto com São José, fiz a barba, para mim ao longo da minha caminhada adquirir sabedoria. Então já quando eu recebi esse convite, eu tive essa inspiração. Parece uma bobeira, mas para mim faz todo sentido, porque Deus se comunica com cada um de formas diferentes. Então eu comecei a viver esse chamado. Fraternidade missionária consagrados da Virgem Maria, nosso patrono é São José, nossa padroeira é Nossa Senhora das Lágrimas. E a mesma experiência das lágrimas que eu tive ano passado, eu tive esse ano também. Eu costumo vir rezando próximo quando eu chego do lugar. Na verdade eu rezo todo lugar. Se eu não cumprimentar você e estiver rindo, porque eu estou tendo alguma inspiração na rua. E aí, porque a gente tem que ser intensamente de Deus, porque senão o demônio vai roubar a gente. No livro de Eclesiastes, capítulo 21, versículo 2, vai falar que a gente precisa temer o pecado como alguém que não se aproxima de uma serpente. Porque se a gente se aproximar dela, ela vai morder a gente. Nesses períodos de carnaval, quantas famílias são dilaceradas pelo demônio. Santo Agostinho vai falar que esse período de carnaval são os sacramentais do demônio. O que é um sacramental? O sacramental é um objeto visível que comunica uma graça invisível. Nós vemos a personificação de uma desgraça invisível manifestada em forma visível. Santo Agostinho vai falar que o pecado é o esvaziamento de Deus e o preenchimento das suas vontades. Existe um plano para a nossa vida, para mim e para a sua, um plano de Deus, mas não tenha dúvida, existe também um plano do demônio, para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ser fiéis, porque quando nós somos fiéis, nós fazemos a vontade de Deus e seguimos o seu plano. Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós escolhemos as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a nossa carne anseia, aquilo que a nossa carne deseja. Gálatas vai falar que são opostos os desejos do Espírito aos da carne. Convido você a colocar a mão no seu coração. Não há dúvida, Senhor, que a Tua presença se manifesta em nosso meio. Outrora, Senhor, nós passeamos pelas palavras da Escritura num deserto árido da nossa vida, cada qual com suas fragilidades. Mas o Senhor sabe e conhece o nosso coração, sabe aquilo que é necessário para nós nesse dia hoje, Senhor. A nossa miséria, tudo aquilo que nós fizemos escondido ou declaradamente, o Senhor conhece todas as coisas. Por isso, Senhor, eu te peço nessa manhã, como eu te pedi ainda há pouco, sopra sobre nós, Senhor, um sopro de vida, o mover do Teu amor, Senhor. Derrama sobre nós a força do Teu Espírito, Senhor, para que esses frutos de reparação, frutos de serviço, possam vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Senhor, a igreja precisa de homens novos, renovados no Teu Espírito. E eu me recordo da mãe do beato Carla Cudes,
quando sonhou com São Francisco de Assis, que falou que seu filho estava num céu elevado, muito elevado no céu, e que depois que seu filho fosse canonizado, iria se levantar uma geração de santos. Então somos nós, Senhor. Levanta a tua mão direita e fala: somos nós, Senhor. Sou eu, Senhor. Envia-me. Mas para isso, Senhor, me cura de todas as minhas fragilidades, de todas as minhas feridas, de todas as minhas doenças espirituais. Amém. Só espirituais, porque um doente evangeliza o mundo. Beata Helena Guerra, nas dores de uma cama, ela era comunicada pelo Espírito e comunicava à igreja. Ela doente e enferma talvez até de amor, que manifestada na carne, porque essa é a natureza do pecado. Quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte, e o salário do pecado é a morte. Irmãos, não temamos a morte do corpo, porque é passageira. Temamos sim a morte da alma. Quantos mortos estão caminhando agora, entregues ao erro, às abominações? Eu estava vindo para cá de moto, rezando, e eu vi aqueles carros alegóricos e uma entidade se curvando para baixar debaixo dos fios. Na mesma hora eu lembrei do Salmo 24. Portas e portões, levantem seus frondões para que entre o Rei da Glória. O nosso Deus é verdadeiro, é um Deus de amor, é um Deus de verdade, não é um Deus fictício, que quando a coisa aperta vai embora. Quantas pessoas eu descubro que participaram da igreja, mas que não viveram Deus, que não amaram Deus, que não tiveram uma experiência verdadeira com Deus. E aqui eu não estou falando de emocionalismo, as emoções, os sentimentos, isso é um primeiro momento. Deus está te atraindo. Isso vai falar nessa leitura do livro de Eclesiastes, os perfumes, os incensos, Deus te atraindo e está te chamando para perto. Essa iconografia de Jesus com o peito aberto, com o coração, esse coração é a essência de Deus, é a sabedoria de Deus, é tudo que Deus quer para nós. Ele quer partilhar daquilo que é íntimo dele. Por isso ele vai dando sinais que ele está ali, vai lançando sobre nós os doces cheiros, os perfumes celestes. Quantos santos viveram a misticidade na igreja de, ao falecerem, ao de contemplarem o céu a partir daquele momento e morrerem em odor de santidade. São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Cecília, o próprio Beato Carlo Acutis. Nós precisamos fazer uma experiência profunda com o chamamento de Deus hoje. Porque hoje você de repente está aberto para Deus. De repente agora nesse momento, porque é o Espírito que se manifesta na natureza. Agora, nessa hora, está sendo definido no céu, porque antes acontece na forma espiritual para depois se manifestar na carne. Tudo que vai ser realizado de forma humana, houve uma permissão de Deus e um mover de Deus do teu coração que move o céu e o céu que move o teu coração. Nós precisamos corresponder aos movimentos do Espírito neste tempo de dificuldade na igreja, porque a igreja, quando passa por um momento de dificuldade, é uma formação para homens que irão combater o bom combate da fé e guardarão a fé. Encerrarão a carreira, mas guardarão a fé até o fim. Estarão firmados na palavra de Deus, nessa rocha que é Cristo. Mas é preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus quereres. Quando eu escuto uma pessoa na igreja, de repente, poderia ter feito assim, poderia ter feito de outro jeito, não é uma pessoa convertida. Santo Afonso Maria de Ligório vai falar no seu tratado da conformidade. Se você não se conformar com as coisas que acontecem com você, duas opções nós temos: se abater ou voltar atrás. Se abater, eu não vou, porque a força que me rege não é minha, porque senão eu já teria caído há anos atrás. A força que está em mim quando eu me sinto fraco
Quando eu passei daquele portão, eu falei: Senhor, eu não tenho força para mover uma palavra, mas é o seu Espírito que movimenta em mim. Então as palavras que saírem na minha boca sejam todas da tua propriedade. Que o demônio não me roube, nem na minha visão, nem na minha audição. E também vocês. Há uma oração que eu sempre faço quando eu vou em algum lugar, que é a couraça de São Patrício, que tem uma parte que ela fala: Cristo em mim, Cristo acima de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo na minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo no olho de quem me vê, Cristo no ouvido de quem me ouve, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo no coração, na mente de quem pensa em mim, Cristo no coração de quem me sente. Nós precisamos fazer uma experiência com Deus, e quando Deus se mostra nessa iconografia, irmãos, nada é por acaso. Os mínimos detalhes devem ser vistos. Um homem de Deus, ele percebe. Assim como Elias no monte, num período de dificuldade, de escassez de água, onde o gado estava morrendo, onde os homens estavam perecendo, ele sobe para aquele monte e ele começa a rezar, ele começa a pedir por água. E na sétima vez que ele clama, o servo dele fala que vê um sinal, uma nuvem pequena, e aquilo já é um sinal para o profeta entender que é Deus, e Deus vai transformar a nossa vida. Então você que foi guiado por Deus, guiado pelo Espírito, até no dia de hoje, para chegar aqui nesse encontro, você é especial para uma obra de Deus acontecer, não só na sua vida, mas na vida da tua família. Porque maldito é o homem que busca a Deus, mas que não dá a vida pela sua família. É um falso, é um incoerente com o Evangelho. Um grande avivamento acontecerá sim, se dentro das nossas casas nós vivermos uma fecundidade espiritual. Se dentro das nossas casas nós vivermos um avivamento, de você rezar com a sua esposa e de acontecer um Pentecoste dentro da tua casa. Porque o Pentecoste ele não aconteceu primeiro na igreja. O primeiro Pentecoste foi numa casa de família, pessoas reunidas, familiares reunidos. Hoje nós somos aqui familiares reunidos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O mesmo sangue nos lavou. Deus Pai nos olha com o mesmo DNA de Cristo. Na Bíblia Ave Maria, página 896, livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 20. Exala um perfume de canela e de bálsamo, odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria. Perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um querubim. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor. As minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça, do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos. Pois meu espírito é mais doce que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, aqueles que me bebem terão ainda sede, aqueles que me ouvem não será humilhado. Os que agem por mim não pecarão, aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna.
Palavra do Senhor. Agora eu convido a você a abrir algumas páginas atrás na Bíblia Ave Maria, 834, Sabedoria, capítulo 1. Essa parte do livro de Eclesiastes vai falar sobre essa sabedoria. E aí nós vamos voltar para entendermos a raiz do que é a sabedoria e de como o Senhor vai agir em nós para que esses frutos possam acontecer, para que nós possamos andar e caminhar e entender as coisas com a sabedoria de Deus. Esses homens perdidos, eles não possuem a sabedoria. E quantas pessoas na igreja não possuem o espírito da sabedoria? Do 1 ao 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus. O seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da pérfida, se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Se a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador, pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo do seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e ele que tem unidas todas as coisas ouve toda a voz. Palavra do Senhor. O Senhor começa a definição da sabedoria e como nós agiremos. Amai a justiça. A paz que nós tanto almejamos, a paz que os países, que as nações não conseguem alcançar, não conseguem por conta da falta de justiça, porque nós sabemos que a paz ela é fruto da justiça. Nós precisamos ter a justiça diante dos nossos olhos. Diante de uma injustiça é necessário um posicionamento. Diante de um impedimento, de uma injustiça, se eu não posso fazer nada, eu tenho que rezar. Se eu não fizer nada, eu não sou justo. São José, Pai da justiça, façai-nos justos. Valei-nos, São José, faça isso. Valei-nos, São José, Pai da justiça. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos. Inveja é um sentimento perfeito? Raiva é um sentimento perfeito? Injúria é um sentimento perfeito? Irmãos, a gente pode se magoar, porque às vezes a gente espera receber do outro aquilo que só vem de Deus, que é a perfeição. A gente vai falhar, nós iremos falhar. A perfeição vem de Deus, mas às vezes a gente só vê o outro falhar. A gente não vê que a gente também é falho. Então, diante de uma falha, nós precisamos olhar para nós mesmos e corrigir as nossas ações, os nossos passos. É necessário que, ao sair desse retiro, a nossa vida precisa ser formulada, direcionada. A palavra vai falar que o Espírito do Senhor que vai nos guiar. É esse Espírito da sabedoria que deseja nos guiar. Ela ama os homens, a sabedoria de Deus ama os homens. Mas eu te pergunto, os homens amam a sabedoria de Deus? Ou amam o seu próprio Deus, o Deus umbigo? Ah, o meu jeito, é o que eu quero. Às vezes é muito docinho, fala com educação.
mas no fundo quer fazer as suas vontades, quer atender os seus caprichos. Irmãos, nessa hora, em algum lugar, tem gente com fome, sendo caçado, sendo perseguido, pessoa que fugiu da sua aldeia, que não tem convívio com a palavra de Deus, mas que sabe que nessa terra um homem sofreu por nós, Cristo Jesus. A nossa Páscoa foi imolada. O cenário foi a árvore do Calvário. Por isso Jesus foi pregado naquela cruz, daquela forma, e sofreu todas aquelas ofensas indignas de Deus, merecidas por nós. Ele recebeu a coroa de espinho, porque ao cair no jardim, o homem recebeu uma maldição. Maldita sejais a terra, porque produzirá espinhos e abrolhos. Jesus, ele recebe essa maldição com a coroa dos espinhos. Jesus, ele tem suas mãos perfuradas, porque foram as mãos que roubaram do fruto proibido. Jesus, ele tem os seus pés perfurados, porque os pés do primeiro Adão saíram, se desviaram do caminho do Senhor da eternidade. Jesus, ele tem o seu lado, ele é morto e tem o seu lado aberto, porque foi do primeiro Adão adormecido que Deus tirou Eva, mãe de todos os viventes. Agora vai dizer Santo Ambrósio, de um segundo Adão restaurado e renovado, de um Adão adormecido, Deus vai dar uma mulher regenerada, que é a Virgem Maria. Eu convido a você a ficar de pé. Nós não conseguiremos ser fiéis ao Senhor sozinhos. Mas se você viver uma experiência com o Senhor, a partir da entrega da Virgem Maria, a sua vida vai ser transformada, a sua história vai ser transformada. Eu quero que você feche seus olhos, levanta a sua mão, pensa na sua casa, como se você estivesse em direção para a sua casa. Todas as coisas que faltou sabedoria na sua casa, todos os passos que foram dados sem sabedoria na tua história até hoje, em nome de Jesus Cristo, precisa ser mudado. Mudado pela força de Deus, pela força do Espírito que nos move nesta hora. Oh Jesus, lança sobre nós um sopro de vida nova, a vida que a igreja necessita nesta hora. A igreja que nos ensinou, que nos amou, que nos acolheu como mãe e que nos salva a todos os instantes através do sacramento da confissão. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor vai falar na palavra de Sabedorias, capítulo 1, versículo 7, que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós desejamos. Senhor, diante dos nossos pecados, através do sacramento da confissão, o Senhor restitui a dignidade de filhos e filhos amados. Levanta-nos. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós, Senhor, nos humilhamos na Tua presença, como aquela mulher que se humilhou e desejou as migalhas daquela mesa e foi atendida. Por isso, Senhor, nesta manhã, lança sobre nós um sopro novo de vida, Senhor. Inspirações novas, aspirações aos frutos espirituais do Espírito. Uma vida enraizada na palavra de Deus, Jesus. O que você precisa hoje para viver a sabedoria de Deus, para viver a busca pelos frutos? Irmãos, não se engane, o Senhor nos atraiu aqui porque Ele quer frutos de reparação, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Às vezes na tua casa falta paz porque você não tem Jesus sacramentado diante dos seus olhos. Abre o seu coração, abre a sua boca, fala assim: Senhor, eu desejo esse Espírito. Eu desejo esse Espírito Santo, Senhor, que agora se manifesta na natureza através do vento. Vem, Senhor, sobre as crianças que estão nessa localidade, sobre as pessoas que mais precisam. Não podemos esquecer, por suas santas chagas fomos curados. Aproveitar para fazer o convite. Toda última quarta-feira do mês
Estamos na Catedral São João Batista, em Nova Friburgo, para o encontro das capelinhas, dos mensageiros. Uma noite de cura e libertação do corpo e da alma. Uma noite de encontro com o amor de Jesus. Venha nos encontrar última quarta do mês na Catedral São João Batista. Até lá! Por suas santas chagas fomos curados. Nós do Ministério Jesus Santas Chagas nos unimos à Divina Graça para levar vocês para Medjugorje. Vamos no dia 8 de novembro e voltaremos no dia 18. Será uma oportunidade maravilhosa viver esse pedacinho do céu escolhido por Deus, onde Nossa Senhora aparece até hoje. Além disso, teremos a graça de ter uma reunião com o Padre Peter, ele que tem o pergaminho dos 10 segredos. E também visitaremos o castelo de Patrick e Nancy, essa missão linda que eles têm, construíram esse castelo para receber os padres, onde Nossa Senhora aparece. Não perca essa oportunidade de viver, subir a colina, estar lá nessa cidade, nesse pedacinho do céu. Venha, não perca a oportunidade. Entre em contato conosco no Instagram, sim, Ministério Jesus das Santas Chagas, e também no Instagram da Divina Graça. Aguardamos vocês. Aqui também tem os contatos. Pode entrar em contato com a Leila ou com a Fernanda. São as responsáveis, e com a Nelly para poder emitir a passagem. Sim, estamos esperando pelo seu contato. Venha viver Medjugorje conosco. Viva Nossa Senhora, Rainha da Paz. Oh,